bem-vindos ao SMV20, Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. O meu nome é Mônica, eu sou da Senior Sistemas e vamos estar aqui ao longo da semana conversando um pouco sobre a trilha de transformação digital na Senior. Convido todos vocês para compartilhar essa conversa nas redes sociais, marcando o Client Hub e a hashtag SMV20. Vamos lá? O tema da conversa de hoje é RH transformador. A era começa. RH transformador. Vou começar de novo. O tema que vamos tratar hoje é RH transformador. A era digital começa nas pessoas. E para trazer essa conversa para um bate-papo com especialistas que tratam desse assunto dentro da Sênior e com clientes, né, de diversos segmentos, a gente está aqui hoje com a Nádia Ramos, que é executiva de negócios para o mercado de RH na Sênior, e também com o Tiago Evangelista, que é consultor de recursos humanos na Sênior. Para começar, eu queria pedir para a Nádia se apresentar um pouquinho para vocês, e depois o Tiago, vamos lá? Oi, gente, muito prazer. É uma honra estar aqui com vocês, podendo agregar a este evento maravilhoso. Eu trabalho com RH há 15 anos, passei por todos os macro processos de RH, né, e vivenciei, até trazendo esse tema, né, de hoje, RH transformador, toda essa vida nova dentro dos RHs. Eu comecei minha vida fazendo uma diff na mão. Então, quem é de RH aí e quem era de DP vai entender bem qual era a dificuldade, né? Hoje, dentro da Sênior, o trabalho é focado em trazer a aderência entre processos e a tecnologia para os nossos clientes, tá? É uma gama de possibilidades muito grande, a gente atende todos os segmentos de mercado, e é muito importante ter essa experiência, essa bagagem aí de vida para estar aí apoiando e desenvolvendo junto aos clientes. Agora o Tiago. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tiago, trabalho na consultoria de negócios da Sênior. Como a Nádia, também sou um profissional de carreira na área de recursos humanos, já atuo há 13 anos na área. Comecei minha carreira também na área de folha de pagamento, depois a gente veio modificando e experimentando outros processos dentro da área de recursos humanos, né, como a gente costuma dizer. Desses 13 anos, nos últimos 8 anos eu tenho atuado na área de consultoria, então eu migrei do RH dentro das organizações para trabalhar em consultorias focadas na área de gestão de pessoas. Atualmente atuo dentro dessa área na Sênior e a gente tem uma área específica para auxiliar os clientes nesses processos de transformação. Então, hoje a gente vê essa necessidade de uma transformação digital, a gente vê essa necessidade do profissional do RH também se transformar numa transformação ágil, né, como a gente fala hoje também, modificar um pouco como a gente realiza os nossos processos de trabalho dentro de casa e também quando ele expande para fora da organização, né, para as outras áreas da organização. E a nossa área auxilia tanto clientes da Sênior ou não clientes ainda a como fazer esse processo de modificação, né? Como é que eu faço para modernizar as minhas atividades de recursos humanos. E é bacana porque as duas áreas se encontram sempre, né, Tiago? Um agrega o outro, né? A gente trabalha muito juntos, então é muito importante isso, os clientes sentem a diferença desse tipo de atendimento mais horizontal, né? Verdade. Aproveitando o gancho que vocês dois deixaram aqui, eu já queria perguntar para os dois. Vou começar com a Nádia, mas o Thiago também pode responder. A gente já tem falado sobre transformação digital há algum tempo, né? É um tema que a gente tem visto muito por aí. A gente pode dizer que é um assunto ainda novo, em pauta, ou é um assunto antigo que as empresas realmente precisam acelerar e correr atrás do prejuízo? O que vocês acham? Não é um assunto novo, tá? A transformação digital, ela já é falada há bastante tempo. O que mudou, o que efervesceu agora, nesse momento, se a gente for ver efetivamente de uns 3 anos para cá, mas esse momento de pandemia, com tudo que está acontecendo, ajudou muito a borbulhar a necessidade de se falar de transformação digital pensando no lado humano também, né? Por quê? Nos anos 80, a gente teve um movimento chamado Downsounds, que era fazer mais ou igual
com um menor número de pessoas. Geramos o quê? Uma década praticamente, uma geração ali extremamente estressada, cansada, muito acúmulo de trabalho, né? Mas foi um movimento que aconteceu. Quando a transformação digital começou a ser falada, via-se com os mesmos olhos, entendeu? Então, eu vou perder o emprego, eu vou perder as oportunidades para a transformação digital. O robô vai vir fazer o que eu faço. Meu Deus! E aí gerou um pânico, gerou um caos. As pessoas se fecharam para as oportunidades da transformação digital. Ela foi acontecendo, tá, gente? Existem níveis de transformação digital, né? Dentro de várias empresas, elas podem começar só com automatização de processos. Então, eu paro de fazer algo manual, que era burocrático, que era, sabe, bater pedra. Eu paro de fazer isso, softwares fazem para mim, mas eu acabei não explorando mais as possibilidades. Quando a gente traz para o mundo da humanização junto, a gente entende que o robô não vai mudar, não vai tirar o teu lugar. O robô vai agregar. Então, ele vai deixar que você pare de bater pedra para que você pense em outros pontos, que você se dedique ao core necessário do teu negócio, do teu trabalho diário. Então, é esse momento que a gente tem que falar bastante mesmo, porque a transformação digital, ela não é mais uma ideia, ela já aconteceu, ela é necessária, ficou muito mais evidente agora nesse momento, e aí a gente tem que trabalhar para trazer esse lado mais humano junto com a transformação digital. Tiago, fica à vontade, meu querido, fiquei falando aqui. Oi? Teve um pedacinho que acabou travando aqui para mim, eu não sei onde vocês pararam. Eu falei que você pode agregar se você quisesse. Ah, beleza. Eu acho que eu concordo com isso que a Nádia veio comentando com a gente. Transformação digital não é algo novo, é algo que já vem se dito há muito tempo como tendência nas atividades, mas é uma tendência que as empresas, de modo geral, estavam custando a entender isso ou internalizar como uma realidade, né? Existia um certo apego ainda com algumas coisas, algumas preocupações, como a Nádia falou. Quando a gente leva isso para a área de construção civil, por exemplo, a gente percebe que há um atraso maior do que em outros setores, não porque eu acho que a construção civil, a área, né, o segmento, estivesse atrasado, mas existia uma dificuldade, é uma área muito focada, que depende ainda muito das pessoas, trabalha com níveis de social, escolaridade de pessoas muito diferentes, então para poder eu conseguir agregar isso dentro da minha realidade se torna mais difícil. Então, algumas áreas acabaram atrasando um pouco mais a entrar ou de começar a entrar nesse processo de transformação. Mas agora, com a pandemia, com tudo isso que vem acontecendo na nossa realidade atual, todas as empresas, em algum momento, se viram obrigadas a fazer um movimento para dentro dessa área digital. Então, acho que hoje é uma tendência daqui para frente os segmentos estarem até mais nivelados nesse processo de transformação. Legal. Tiago, aproveitando aqui, né, para as empresas que ainda não estão nesse movimento ou que estão avaliando, né, passar por isso, pela transformação digital, por que ser digital é essencial para os RHs hoje? Essa é uma questão importante só para grandes empresas? Como que a gente pode trabalhar isso com quem está começando a olhar para essa movimentação? Certo. Eu acho que isso não é importante só para grandes empresas. O processo de transformação digital, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é só a gente automatizar os processos, né? É falar muito mais de como eu faço para a tecnologia me ajudar no meu dia a dia. E isso não é só para o grande, né? As pequenas empresas também precisam aprender como é que eu faço para ganhar tempo no meu dia a dia, como é que eu faço para automatizar alguns processos, ou como é que eu faço para trazer velocidade para as minhas atividades. Até pela questão da própria competitividade de mercado, né? Isso só vai ser possível se eu começar a entender que eu preciso ter a tecnologia a meu favor. Como é que eu faço para que ela possa fazer com que eu tenha mais produtividade no meu trabalho? E aí, quando eu vou para dentro de um RH, isso se torna extrema importância também, né?
O RH hoje, na velocidade com que as coisas vêm acontecendo, ele precisa aprender como é que ele faz para ganhar celeridade nas suas atividades também. Como é que eu faço para estar mais perto das minhas pessoas, ou como é que eu faço para cuidar mais das pessoas, e para que isso aconteça, algumas atividades que hoje ainda são muito operacionais dentro do RH, elas precisam ser, de alguma forma, automatizadas e digitalizadas. Até para que a nossa preocupação seja focada naquilo que realmente talvez tenha maior importância para a gente hoje dentro do trabalho, que são as pessoas, né? Como é que eu faço para cuidar mais dessas minhas pessoas? E hoje eu estou muito atolado naquelas atividades do dia a dia. Então, quando eu trago a transformação digital, ou a tecnologia a meu favor, eu consigo automatizar processos, eu consigo ter uma base de dados maior, analisar mais dados, eu consigo ter mais informações sobre as pessoas que estão comigo hoje dentro da empresa, eu consigo ter uma atuação também muito mais focada naquilo que agrega valor para os meus colaboradores e naquilo que de fato faz sentido para eles, né? O Thiago falou muito bem a questão do RH apoiar, né, cuidar das pessoas. Uhum. São dois pontos, né, gente? O RH, ele tem uma preocupação dentro dele, atender legislação, né, e fazer as entregas legais, aquilo que muitas vezes burocratiza e empaca, né, faz empacar as atividades, não roda, e a questão de ter que cuidar do outro, cuidar do meu colaborador, atender as expectativas dele, estar disponível para ele, né? E aí, se eu não tenho uma forma de enxergar a tecnologia me possibilitando diminuir ou reduzir as minhas necessidades burocráticas para me soltar mais para o processo de cuidar, de desenvolver, de acolher, eu não consigo realmente ser um RH, eu não consigo cobrir as pessoas, né, Thiago? Bom, Nath, Exatamente. quais são as principais barreiras que os RHs enfrentam na hora de mudar a atuação para o modelo digital? Aí eu vou precisar explicar primeiro o que é transformação digital. Até vou pegar o gancho aqui, gente. Quando a gente trabalha com transformação digital, ela é o que é isso, né? É um processo de integrar a tecnologia no dia a dia da organização como um todo, tá? Claro que a gente está falando mais de RH, mas é da organização como um todo. E isso vai otimizar, ou vai desenvolver, ou vai melhorar todo o ecossistema dessa organização. E aonde que isso exige mudanças fundamentais, né? A própria tecnologia, que tipo de tecnologia eu tenho hoje na organização, onde eu preciso investir, na cultura. E aí que eu vou responder a pergunta da Mônica, tá? Então, cultura, as operações e a entrega de valor. Então, a transformação digital é esse pacotão todo, tá? Aí a Mônica me perguntou aonde que fica ruim, fica difícil, ou gera aquela, né? Ai, não quero transformação digital, não sei, isso não vai ser bom. Onde gera essa dificuldade de aceitação ou de evoluir no processo? Principalmente na cultura. Se a gente fosse colocar dentro dessas que eu falei, né, que eu citei, tecnologia, cultura, operações e entrega de valor, 90% da linha de desconforto, né, que eu tenho que sair da minha zona de conforto e me entregar ao novo, está na cultura. Num primeiro momento, você aí dentro da sua organização já deve ter passado por isso. Vamos fazer um exercício. Num primeiro momento, a gente fala assim, ó, principalmente se a gente é do RH e tá no meio do olho do furacão, o negócio tá difícil. Aí a gente fala assim, ó, né, Thiago? Vê se você já ouviu essa conversa de algum cliente. Ah, mas aqui o meu público não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir usar a tecnologia. Aqui não vai dar, é muito operacional, nem vou perder tempo com isso. Quando o cliente fala isso para a gente, tá? A gente já liga o radarzinho assim, ui, cultura é uma situação aqui. E é a maior das situações, porque a gente precisa entender que tem medo ali, né? Ali dentro do ser humano, do indivíduo que opera a transformação digital, há um medo. Ou medo de sair da zona de conforto, medo de perder o emprego, medo de não atender às expectativas da empresa, medo de não dar conta de uma situação nova.
E isso vai impactar todo o processo de uma consultoria, tanto de processo quanto de negócio, tá, gente? De software. Às vezes a gente vai falar de tecnologia com o cliente, eu falo um pouco mais de tecnologia no primeiro momento, casando com o processo, o Thiago vai direto no processo e depois me traz com a tecnologia, né, Thiago? Então, quando a gente pega essa situação, a gente sabe que a gente vai ter que mapear muito bem aquele usuário, aquela pessoa que está ali, a gente vai precisar acalmar ela, mostrar diferenciais. Olha só que legal, se você não precisar ter que fazer mais esse relatório de absenteísmo que você faz na mão e a solução fazer para você. Gente, é pequeno, tá? Mas é o início, muitas vezes, de uma transformação digital. Quando eu falei de níveis de transformação digital no começo, o primeiro nível é a gente trabalhar um pouco de automatização de processo, de coisas burocráticas. Por quê? Ali ele vai soltando, a cultura vai... Ele vai soltando o medo e a cultura vai evoluindo, para depois a gente entrar com a transformação propriamente dita. Eu poder, nossa, peraí, eu tenho uma obra lá em Manaus, então hoje eu estou aqui no interior de São Paulo, mas eu tenho uma obra, a empresa tem uma obra lá em Manaus, e lá em Manaus, como é que eu vou atender esse meu colaborador? E se eu tiver, por exemplo, um robô, tá, um bot, que ele vai tirar as dúvidas dele ali, e se o negócio apertar, se surgirem situações que ele precisa ou desabafar, ou que o robô não consegue ler, ele já aciona um atendimento humano. Então, ele me acionaria para que eu pudesse fazer ali o atendimento, a interação com aquele colaborador. Não é legal? Só que para eu conseguir isso, as outras coisas iniciais que me empacam, que inviabilizam o meu projeto de transformar o digital, precisam estar sanadas. Então, essa é o pulo do gato, Mônica. Vamos usar um termo bem para todo mundo entender e se sentir representado, porque o desafio do RH é ser lúdico sempre também, né? Então, é o pulo do gato. E complementando a sua pergunta, eu vou direcionar um pouco aqui para o Tiago. Eu quero saber quais são os benefícios dessa mudança, né? Atuar digital é melhor, por quê? E aí eu quero falar não só, queria que vocês falassem, na verdade, não só dos benefícios para o RH, mas para o negócio também. Beleza, vamos lá. Benefício da transformação digital, o que a gente vê? Ganho de produtividade, acho que aí serve para os dois lados, a gente não fala só do RH, mas também do negócio, e acho que é ponto de, ponto de necessidade de todo mundo, ou expectativa de todo dono de empresa quando fala com a sua equipe, né, seja de diretores e gestão. Eu acho que ele também nos dá uma possibilidade de pensar mais estrategicamente, porque eu deixo de me preocupar com tantas atividades, né, mais burocráticas, como a Nádia falou, ou operacionais, e eu entro nessa preocupação de como é que eu posso mudar a vida das pessoas, ou como é que eu posso ser mais estratégico, como é que eu posso ser mais eficiente nas minhas atividades. Quando a gente fala dessa transformação digital, eu acho que também está muito ligado com esse ponto da mudança de mindset, que é o que a Ana falou, e aí não só essa mudança de cultura ou de pensamento, quando a gente fala da postura das pessoas, mas também dessa mudança de pensamento, da preocupação com as pessoas. Quando eu faço a transformação digital, o RH ele consegue se preocupar mais. Será que eu estou oferecendo uma experiência do meu colaborador de forma correta, e eu consigo de fato parar para me preocupar com isso, porque eu tenho já, os meus processos continuam rodando e continuam andando, né? As pessoas se sentem mais, os colaboradores se sentem mais próximos das ações do RH, ou pelo menos de forma mais satisfeitas com a forma como eles são atendidos, porque as coisas se tornam mais fáceis de serem conseguidas, que é aquilo que a Ana falou. Eu tenho um chatbot agora que me responde algumas perguntas iniciais. Eu consigo ter acesso às minhas informações, sejam elas holerite, informação sobre férias, ponto, horas extras, banco de horas, tudo ali na minha mão mais rápido do que eu ter que entrar com uma solicitação para RH, esperar lá um prazo para que eles consigam fazer o levantamento da informação, para aí me passar o dado, tudo isso se torna, até o acesso à informação se torna mais rápido. Isso também aumenta a satisfação das pessoas dentro da organização.
Então, acho que esses benefícios são muito importantes, principalmente no momento que a gente vive, que a informação agora ela precisa acontecer mais rápida, né? As pessoas exigem, né? Tem essa necessidade de um acesso mais rápido à informação, e eu preciso também entender que eu preciso deixar de me preocupar com algumas questões para que eu possa evoluir até a forma como eu realizo as minhas atividades dentro daquela empresa. Sobre os benefícios, né, de usar um RH, os benefícios de ser um RH mais digital, traz não só uma experiência bacana para o colaborador e os processos mais práticos para o próprio RH, né, mas também a gente tem aí mais dados sobre as pessoas da organização, né? E dados é algo que nos mune para tratar o negócio, né? Então, eu queria que vocês me ajudassem explicando um pouco mais para o público que está nos assistindo como que os dados podem nos beneficiar em relação aos negócios. Perfeito, Mônica. Gente, existem terminologias que traduzem ou dão nome para isso que a Mônica acabou de falar. Essa terminologia de dados a gente chama de People Analytics, tá? Então, até vocês ouviram o Thiago falando mindset, ou quando a gente pensa em experiência do empregado, do colaborador, employee experience, que é onde eu vou avaliar todas as informações sobre isso. Então, isso é um conjunto de dados ou do negócio em paralelo com pessoas, onde eu faço uma sinergia deles, para verificar se eles estão adequados ou estão se relacionando bem. Então, se a gente pensa em dados de pessoas, um dado simples de pessoa se a gente for pensar, será que os benefícios que eu ofereço para os meus colaboradores estão indo de encontro com as expectativas? E aí você faz análise de clima organizacional, você faz estruturação de enquetes para ter esse retorno. Então, são dados. Quando você transforma digitalmente, todas as suas informações viram dados, tá? Desde tempo de casa, gente. Quantas vezes vocês ficam aí fazendo um gráfico ou um dado de turnover? Não precisa, né? A solução tem que fazer, a tecnologia tem que estar aí com vocês para fazer esse dado. Só que o dado sozinho, ele não diz nada. Você precisa trabalhar numa escala de ter o dado, analisar o padrão desse dado, a repetição dele, para que você consiga ter uma noção de o que vai acontecer, uma previsibilidade, tá? E aí, por meio dessa previsibilidade, você vai adequar, né, direcionar se vai se manter aquela previsão, vai acontecer ela mesmo, ou se não. Não, eu vou começar a fazer um tratamento aqui, um plano de ação, com ações para que isso mude. Então, esse tipo de dado, ele pode ser usado como um todo na empresa, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Dado que vocês fazem muitas vezes na mão, eu também já fiz na vida, só que não adianta de nada, não conta nada para a gente. Absenteísmo. Nossa, que legal, eu tenho um indicador de absenteísmo. O que você faz com ele? Eu apresento para a diretoria todo mês. Ele não está fazendo nada, ele não está trabalhando para você. Então, o dado, ele tem que ser colocado na escala para a gente entender. Então, vamos imaginar o seguinte, você tem o dado do absenteísmo. Coloca ele numa escala de um ano todo, ou dos últimos 2 anos. Como assim, Nádia? Igual linha do tempo, gente. Então, em fevereiro de 2018, o meu índice de absenteísmo era esse. Em março de 2018, abril, até chegar agora, ou 2019 até chegar agora. 2020 é um ano atípico, a gente sabe que é um momento, então, às vezes a gente tem indicado para o cliente, né, Thiago, olhar até 2019, faz uma sequência 2018, 2019, para ter um refinamento da situação anterior, e aí poder trabalhar isso dentro de 2020, nessa situação toda que estamos vivendo. Colocou esse dado? Você vai olhar para ele, gente, e vai identificar se há um padrão, tá? Então, é claro, no segmento da construção civil, a gente trabalha com sazonalidade, com movimentos de obras, eu tenho N obras, eu tenho um número de colaboradores e eu vou ter um reflexo. Todas essas informações são dados que nós usamos na análise, tá? Até o Thiago, na consultoria, quando chega para fazer uma consultoria de clima ou avaliar o negócio, ele vai usar essas informações e pensar nessas especificidades do teu processo.
Mas, basicamente, para a gente entender o que é uma análise de People Analytics, de dados de pessoas, e conseguir espelhar no uso, ver se tem padronização. Nossa, eu encontrei, olha, um crescimento. Ou está estável. Nossa, nesse crescimento, a minha previsão, lembra que a análise desse padrão do dado vai me gerar uma previsão? Minha previsão é que a gente vai ter um aumento no turnover. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ações para que esse aumento não aconteça. Ou eu vou trabalhar ações para que efetivamente aconteça, ou apenas com as pessoas que começar a filtrar ali dentro quem realmente não precisa ficar na empresa, quem não está agregando tanto. Então, a análise de dados é importante nessa sequência, que ela te conte o que está acontecendo e te permita tomar ações prescritivas mesmo, né? Prescritas para aquela situação. Então, isso é importante a gente entender, a transformação digital fornece isso para a gente. E falando um pouco sobre esses processos digitais, né, que temos hoje para auxiliar os RHs, nós temos algo que diferencia de forma significativa a gestão de pessoas no mercado de construção civil, Tiago? No mercado de construção civil, eu acho assim, a construção civil, e aí eu vou voltar um pouquinho do que a Ana estava falando e já vou te responder a minha pergunta também. Eu acho que o processo de transformação digital deles agora tem trazido grandes novidades, de questões legais, não só para dentro do RH, o quanto para fora. E aí isso que a Ana veio falando da ideia de como eu trabalho os dados, isso se torna muito importante. Então, por exemplo, a gente tem agora, dentro da construção civil, a gente fala de gestão mobile, né? Então, como é que eu faço para fazer a gestão da obra utilizando a tecnologia? Então, eu posso usar robôs, que é a utilização de drones para o monitoramento da obra, escaneamento a laser para que eu tenha maior informação dos dados, né? Como é que eu faço para isso tudo ser conectado e fazerem com que as pessoas dentro da minha organização saibam onde esse dado está e como trabalhar com esse dado, para que a gente tenha maior efetividade, né, e qualidade naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente vem para dentro do RH, é também entender como é que o RH vai utilizar tudo isso de informação. Porque não é só as informações do próprio RH que a gente tem que aprender a trabalhar, né? Mas como é que eu faço para utilizar essas informações do conjunto dados da minha organização em benefício dos meus colaboradores. Se eu for para dentro da área de recursos humanos, pensando na realidade de quem trabalha em construção civil, eu acho que a gente tem dois grandes apoiadores aí da tecnologia para essa área. Um é quando a gente fala dessas novas tecnologias para o processo de recrutamento e seleção, que historicamente já é uma grande dificuldade para a área de construção civil, para contratação de profissional qualificado em funções específicas, e agora com a mudança do comportamento do próprio mercado, algumas funções, algumas são cada vez mais difíceis para eles conseguirem contratação. E aí agora, com essa mudança da tecnologia vindo para dentro da construção civil, eu ainda tenho um plus agora que eu preciso contratar profissionais que estejam preparados também para essa transformação. Então, eu acho que adotar tecnologias que possam ajudar o processo de recrutamento e seleção, análise de perfil de candidato, que eu consiga entender de fato se aquele profissional que está se candidatando para a vaga vai ter lá os comportamentos, as competências e as condições necessárias para atender aquela vaga, isso se torna cada vez mais importante para eles, para sair até dessa análise muito do corpo a corpo, né, pessoal, para uma análise mais racional, e aquilo que a Ana falou, não só trabalhar no apagamento de fogo, mas poder eu ter informações que eu trabalhe de forma mais prescritiva e preditiva, né, pensando no futuro, isso é importante para eles. E um segundo ponto é quando a gente fala das tecnologias para o desenvolvimento organizacional. A gente vê aí a ideia da educação corporativa, ela é uma ideia já difundida no mercado, mas não é uma ideia adotada ainda por todas as organizações e ainda tem muito a evoluir quanto a isso. E aí, quando a gente fala da construção civil também, como é que eu vou fazer para desenvolver os meus colaboradores nessa nova realidade? Eu acho que a tecnologia, ela vai ajudar muito o RH nessas duas questões. Como é que eu mantenho os meus profissionais sempre atualizados em questões de desenvolvimento profissional, em qualquer lugar em que eles estejam, em qualquer lugar que eu tenha obras a atender, e como é que eu faço para encontrar agora o profissional, esse novo profissional da construção civil, que precisa não só saber de construção civil, mas também vai precisar saber de tecnologia.
E aí, Thiago, complementando a pergunta que eu te fiz, eu acho que é um mercado também que tem algumas regras quanto à legislação, né, de contratação, documentação desse pessoal, segurança. A tecnologia pode ajudar nesse sentido também? Com certeza, nesse sentido, a tecnologia já nos ajuda, porque hoje a gente vai ter a análise dessas informações, sistemas preparados já para poder atuar dentro desse segmento. A gente já tem hoje sistemas focados para a área de construção civil, não que já está preparado para atender legislação, já está preparado, configurado, parametrizado, né, para atender essas necessidades. Então, a gente já tem hoje tecnologias prontas para esse mercado e que fazem, por exemplo, que daí não é exatamente a minha área de atuação, mas que a área de folha hoje já ganha muito tempo quando a gente fala desse processo, porque ele já tem um sistema hoje que vai conseguir já dizer como é que eu faço o meu social, como é que eu consigo fazer o meu banco de horas, como é que eu faço a minha contratação, quais são as informações que eu preciso. Hoje, se a gente for dar continuidade nesse processo do recrutamento e seleção, não só a tecnologia para ajudar ele a analisar se esse profissional, o candidato é o certo para a minha área, mas eu tenho tecnologias hoje, que é o caso de tecnologias que a gente tem na Sênior, que ajudam no processo de onboard desse colaborador, né, no processo de contratação e entrada desse colaborador dentro da organização. Então, mesmo à distância, eu consigo fazer o processo de recebimento de documentação, assinatura de contrato, encaminhamento para exame, tudo isso de forma online. E isso faz com que eu ganhe produtividade, ganhe tempo, porque eu não preciso deslocar um profissional do RH hoje para fazer essa atividade mais operacional, e eu consigo ocupar esse profissional fazendo outras atividades estratégicas dentro da folha. Ele consegue ter até uma análise maior de qualidade dessas atividades, né? Eu consigo fazer com que esse profissional se preocupe se aquilo está funcionando, não fazer com que aquilo aconteça, né? Ele passa a ter um outro nível e uma outra importância dentro da organização também. Até porque, gente, essa gestão de RH atual, ela vai muito de encontro com empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro. Então, o uso da tecnologia na nossa gestão de RH diária, ela tem esse principal objetivo. Então, o Thiago deu um exemplo aí da captação de documentação, desse processo de admissão, né, que seria o onboard, receber na organização. Esse processo de admissão, principalmente se eu tenho uma capilaridade de obras, imagina que vocês têm aí obras espalhadas nível Brasil. Primeiro, como é que esse documento ou esses documentos vão chegar na minha mão, dentro do RH? Putz, vai chegar tudo bagunçado, não vai ter começo, início, fim, eu vou ter que lançar tudo, e depois eu vou ter que conferir, depois eu vou ter que qualificar no e-social. Então, a tecnologia já vem em encontro para fazer isso. Então, tem o lado RH, que eu otimizo o meu processo, e aí eu tiro a burocracia, ou tiro o processo operacional de ser feito por mim, e tem um processo também impactante no próprio colaborador. As soluções de tecnologia, hoje, elas têm que ser friendly, tá? Elas têm que ter fácil acessibilidade, e eu vou dizer, no caso da Sênior, parece um WhatsApp, é um aplicativozinho que vai te guiando dentro das informações que você precisa conceder, tá? Você como indivíduo. E esse meu novo colaborador, ele não precisou se deslocar para levar a documentação, então ele não teve um custo com vale transporte, às vezes alimentação, porque está fora de casa, vai precisar investir em comida. E veja, muitas vezes o desempregado, ele estava desempregado, e aí, ele vai ter dinheiro para fazer isso? Então, é empatia, olhar o outro, olhar como eu beneficio o outro, a experiência do meu novo colaborador. Então, tem um ganho muito grande e de satisfação, tá? Quando lá no começo a gente falou de produtividade, o Thiago falou de produtividade, às vezes a gente vê produtividade com um cifrão, sabe? Só que produtividade é muito mais que isso, né? A gente ensina, muitas vezes, o cliente que produtividade não é um meio quantitativo, mas sim um qualitativo. E o qualitativo é algo que vai te render monetariamente em longo prazo, tá? Porque a satisfação do meu time interno, vamos imaginar um exemplo simples, a satisfação do meu público interno, dos meus colaboradores, gera uma retenção. Quando eu retenho essas pessoas, eu tenho investimento em desenvolvimento, mas eu não tenho investimento total de recrutar novamente,
de fazer todo o tratamento de treinamento inicial, a adequação, a adaptação, tá? Vamos imaginar simples, gente, olha, em 3 meses de um novo colaborador que vocês tenham, se você me colocar, por exemplo, sua nova colaboradora, você vai me colocar para acompanhar o Thiago. Então, além de todo o processo, uniforme, exames, integração, depois ficar acompanhando o Thiago não vai render 100% como ele rende, porque ele está me ajudando, me ensinando, me apoiando. Então, aí já tem mais 50% do valor do Thiago financeiro embutido no meu desenvolvimento. Então, pensa a longo prazo. Esses são tipos de custos que a gente, às vezes, não olha e vai impactar a produtividade nos 2 níveis, qualitativo e quantitativo também. Bom, Thiago, falando sobre construção civil, vocês até comentaram aqui na conversa, a gente tem profissionais de perfis muito diferentes, né? Inclusive profissionais que não trabalham diretamente de frente para um computador, né? Como ser digital, com todos esses perfis diferentes, e ser digital, pensando nesses profissionais, é realmente algo necessário? Como que a gente trabalha essa questão? Beleza. Eu acho que eu vou começar do final para o começo. Eu acho que é importante, e todos vão, em algum momento, vão precisar ser digitais. É uma realidade de mundo. Como eu já tinha falado anteriormente, eu acho que quando a gente fala no mercado que a construção civil teve um atraso na entrada desse processo de transformação digital, eu acredito que esteja muito ligado nessa questão do público em que atua nesse segmento, porque eu tenho uma diversidade muito grande quando a gente fala principalmente de classe social e escolaridade desse público. Então, como lidar com isso para todos. Mas eu também acredito, e acompanho alguns segmentos de algumas filosofias de mercado que falam sobre a tecnologia, que a tecnologia é para todos, e não só disso, né? Eles falam muito de como eu ensino tecnologia para quem não é da tecnologia, né? Porque quando a gente é de uma empresa que atua nesse segmento, para a gente é muito fácil falar sobre isso. Mas como é que eu faço para ensinar as pessoas a serem digitais ou estarem na tecnologia? Ou um segundo ponto é pensar o seguinte: às vezes a gente acha que isso é uma dificuldade, mas o próprio mercado já vai ensinando as pessoas com o tempo. Porque às vezes a gente pode pensar, as pessoas hoje não estão preparadas, mas todo mundo hoje tem um celular, todo mundo hoje fala pelo WhatsApp, sabe, né, de alguma forma tem algum contato com a tecnologia. A gente pode ter uma confusão no pensamento de achar que tecnologia é só quem programa, só quem de fato faz a construção do sistema, né? E não é necessariamente isso. E aí, quando alguma pessoa, mesmo que minimamente, toma contato já com um celular, com mandar um e-mail, com pagar um boleto pela internet bank não indo até a agência, isso já faz com que ela esteja dentro dessa transformação digital e que ela faça parte desse mundo. O que a gente tem que fazer é pensar como é que eu vou desenvolver mais as pessoas ou como é que esse processo vai ser mais desenvolvido para atender essas pessoas diferentes, né? Eu lembro que a gente teve uma conversa há um tempo atrás, que a gente usou até essa questão de pessoas que hoje trabalham mais no interior, mais afastados de grandes cidades, talvez estejam menos preparados, ou a gente imagina que elas não estejam tão familiarizadas com esse mundo tecnológico. Mas em algum momento elas acabam aprendendo a lidar com uma parte desse processo. Então a gente vê, mesmo nessas mudanças de gerações, quando a gente fala de geração Y, baby boomer, geração Z, mesmo as pessoas mais antigas e que tinham mais restrições em entrar nesse mundo da internet, esse mundo da tecnologia, hoje a gente já vê que existe a necessidade de um aprendizado e que elas estão favoráveis a isso. Então, quando a gente pensa na construção civil e como lidar com isso, eu preciso imaginar como é que, de repente, um profissional que trabalha comigo, que ele é analfabeto, como é que eu faço para ensinar ele a estar dentro desse processo? Então, esses cuidados o RH precisa ter, que é quando a gente fala a tecnologia é para todos, mas em alguma medida. Talvez eu não possa fazer tudo ao mesmo tempo para todo mundo. Tem que ser tudo muito gradual. Eu preciso entender quem é meu público para poder entender como é que eu vou fazer esse processo ser escalonado dentro da minha organização. E saber quem é seu público vai de encontro com a situação de dados que nós conversamos já, né, Thiago? Eu ter os dados, eu conseguir ler esses dados. E no ramo de construção civil, né, no segmento de construção,
Primeiro que você tem pessoas de todos os níveis ali. Então, você tem também, dentro, numa estrutura mais administrativa, mais desenho de processo, mais desenho do projeto e o nível operação. Então, eu tenho que trabalhar os percentuais dessas pessoas que eu tenho dentro da organização e buscar trazer tecnologias que conversem com ambos, tá, gente? Em, talvez, níveis mais simples para um e níveis mais complexos para outros. Eu vou trazer aqui a vivência novamente, né? Que eu já, num escritório contábil, né, atendia construção civil. Então, a gente começou, né? Eu comecei com o departamento pessoal, depois permeei, assim como o Thiago falou, todos os processos do RH. E aí, uma grande dificuldade da construção civil, na época, era a recepção do contra-cheque, olerite, demonstrativa de pagamento. Vou falar assim porque são os 3 termos usados hoje no Brasil, tá? Gente, primeiro ponto, quem é de RH mais antigo aí, também viveu um pouco de departamento pessoal, lembra de uma impressora matricial, e eu sei que ainda existem empresas que usam, tá? Aquela impressora linda, que ficava ali atrapalhando a gente. Ainda fui bem baixinho aqui, tá, Mônica, para não ferir o ouvido de ninguém. Mas, então você tinha a dificuldade de gerar aquele documento, depois você tinha a dificuldade de entregar esse documento. Ele normalmente ia por malote, ou depois, né, um pouco depois, a gente encontrou o mundo das gráficas. Aí você mandava um arquivo, a gráfica imprimia e mandava fechadinho os olerites para os colaboradores. Só que aí o Thiago falou uma coisa muito importante. E o meu colaborador que às vezes é analfabeto? E eu tenho isso no segmento. Não era fácil para ele, tá? Aí, depois de um tempo, a gente teve uma nova mudança. O próprio colaborador ir pegar o olerite dele no banco, no caixa eletrônico, tá? Por que eu tô contando essa história para vocês, gente? Porque a transformação digital, ela foi acontecendo na sua vida, sem você perceber, tá? Desde você parar de ir no banco e poder agora falar com o teu gerente pelo aplicativo ou até ter o WhatsApp dele. E agora a gente está num momento que, veja só, ao invés de eu ter o custo, ou de ter uma gráfica, ou contrato com um banco e tudo mais, eu posso mandar o olerite no WhatsApp do meu colaborador. E mesmo o meu colaborador analfabeto, ou que tem um índice de instrução, um nível de instrução menor, ele já usa o WhatsApp. E provavelmente é uma coisa que a gente vê muito, se for algo que ele precisa ler e não entendeu, como no olerite, ou no contra-cheque, ou no demonstrativo de pagamento, vai ali até em cores, né? O que é vermelhinho de provento, verde de provento, vermelhinho de desconto, e ali o líquido, né? E isso ele vai conseguir entender. Se ele tiver dificuldade, ele vai perguntar para o filho. E o filho está ali. Então, a gente vê que há um encontro de gerações. Então, veja, a gente saiu do mundo de impressora matricial, que você tinha que dar manutenção. Se você pôr na ponta do lápis, em questão de custo, se a gente for falar isso para um diretor de empresa, mas ficou mais caro. Não, não ficou. Porque a quantidade de papel que você tinha, a impressora matricial comia aquele negócio, gente. Deram um desgaste terrível. E hoje você transforma numa informação, né, Thiago, que vai direto para o smartphone daquele colaborador. E todo mundo tem um smartphone hoje. Acho que se você fizer um levantamento na tua empresa, o índice maior que eu cheguei foi em 2% de pessoas que não tinham um smartphone. E aí você vai poder manter aí um paralelo para essas pessoas. Mas todo mundo já aprendeu a se comunicar pelo WhatsApp e a entender um pouquinho do digital, né? E a gente vai ter um reflexo num todo da transformação. Uhum. Nádia, aproveitando também aí, você já falou um pouquinho da minha pergunta, mas vamos lá. Sobre os recursos que a gente tem hoje no RH para as empresas e também como engajar as equipes para que elas sejam mais digitais. Tô dando spoiler, então? Desculpa, Mônica. Imagina, quer dizer que a conversa tá boa, tá seguindo, né? É que uma coisa puxa a outra, né, gente? Não tem como ser diferente. Acho que a primeira situação para você garantir engajamento das equipes em uso digital vai de encontro àquele início que a gente falou da questão de cultura. Eu acalmar
as minhas equipes, os meus membros ali, de que não veio para limar ninguém, tá, gente? É um termo de construção civil, vamos limar ninguém, tá bom? Tá tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto que vai gerar engajamento. O segundo ponto é demonstrar os ganhos que aquele time, aquela equipe tem fazendo uso da tecnologia. Por quê? Se você falar para mim que eu vou ter o mesmo trabalho que eu tenho fazendo um processo que hoje eu faço manualmente, eu não vou querer trocar, para mim tanto faz. A gente tem que lembrar que a pessoa já está ali no automático, tá? Quando você se coloca sempre na mesma situação, você liga a chavinha do automático. Por exemplo, você está dirigindo, você sabe que você troca a marcha, às vezes você volta do supermercado para sua casa sem lembrar como é que você chegou na sua casa. Por quê? Você está no automático. No dia a dia empresarial e de RH, vamos dizer assim, propriamente dito, você já está no automático. Você tem um checklist, eu tenho que fazer isso, eu tenho que registrar uma pessoa nova, depois eu tenho que calcular férias, depois eu tenho que ver se não tem férias em dobro, depois eu tenho que gerar uma rescisão no que me pedirem, aí eu tenho que fechar a folha, aí eu tenho que entregar apoio social, acabou a folha, vai um mês de novo. E assim você vai, ó, é uma bola de neve rodando. Então, a primeira coisa, desliga o automático. Traz esse indivíduo para o contato mais humano e de falar, olha, vamos aprender juntos o que dá para melhorar dentro da ferramenta. Gente, quando eu pego um projeto, muitas vezes, e peço para o usuário do dia a dia ali, me listar o que ele faz na mão, para a gente automatizar ao máximo. Por quê? Automatizando ao máximo, na hora que chegar no desenho de um processo melhor, onde eu vou usar a transformação digital, onde eu vou usar a tecnologia respondendo dúvidas dele, ele já vai conseguir enxergar isso. E vocês sabem o que é mais surpreendente? E aí é um exercício de casa, tá? As pessoas não sabem falar o que elas fazem de forma manual. Por quê? Tá no automático. Ah, não, mas isso é rapidinho, eu faço. Rapidinho, porque faz anos que você está fazendo, meu amigo. Tá? Não é bom, não tá certo, tem que parar de fazer. E aí a gente tem que ficar instigando a pessoa, o indivíduo, para listar. Ah, eu gero manualmente aqui o relatório de vencimento de férias, daí eu divido as pessoas entre seus gestores e mando para cada um dos gestores. Ah, legal, hein? Isso aí é chamar automatização de processo, é bem simples, é o iniciozinho da nossa reunião, tá? E aí você precisa me listar tudo que você faz dessa forma, porque eu vou fazer tudo automático. E a pessoa faz assim, é possível? Depois que ela entende que ela desligou o automático, que ela se conscientizou que ela faz um trabalho manual, ela começa a entender as percepções de melhoria. Não, eu vou te dar o dado, daí o dado vai te responder as suas dúvidas, daí você vai pensar estrategicamente no que evoluir, no que melhorar. Tiago, e uma vez que o RH já é digital, como que a gente se mantém atualizado? Como que essas empresas elas devem manter essa movimentação que deve ser contínua, né? Eu acho que quando a gente fala de um RH que ele já é digital, existe um movimento que se fala não só dos profissionais de RH, mas de profissionais que estão dentro dessa nova tecnologia ou desse mundo agora dessa área digital, que é os chamados profissionais trend hunters, que é o caçadores de tendências. O profissional hoje que está atualizado, que está inserido dentro desse mundo da tecnologia, ele precisa aprender que ele vai ter que se manter continuamente atualizado. E quando a gente fala se manter continuamente atualizado, não é simplesmente dizer, eu preciso sempre fazer treinamentos, tudo que surgir de tecnologia eu preciso saber o que é e implantar na minha organização. Não é isso. Mas ele precisa se manter sempre atualizado às tendências para entender ou para perceber o que cabe aquilo para o negócio dele, o que aquilo vai modificar a realidade dele, o que aquilo pode agregar valor na organização e como ele pode usar aquilo no dia a dia, se faz sentido ou não para ele. Então, mesmo os RHs que hoje já estão dentro da transformação digital, ou já se entendem participando desse movimento, ele precisa entender que não é só a inserção da tecnologia e agora eu já sou e posso descansar. Não, ele vai ter que se manter constantemente atualizado. Ele vai ter que se desenvolver sobre isso, até porque os processos vão se mudar frequentemente. A forma como hoje a gente tem lá o exemplo de que a Nádia falou, que a gente tem a Sara no WhatsApp que entrega para a gente um olerite, né, informações sobre férias, banco de horas, daqui 10 anos pode ser que a Sara já esteja
obsoleta e a gente tem uma outra tecnologia que vai passar essa informação para a gente. E a gente tem que se manter atualizado e tem que acompanhar esse movimento de mercado. A gente costuma dizer, né, que a falta de informação às vezes pode ser uma bênção, mas quando a gente brinca com essas questões é justamente por isso, que uma vez que a gente entra dentro de um movimento, a gente passa a conhecer aquela realidade, quanto mais a gente conhece, mais a gente descobre que não sabe de tudo e mais a gente descobre que precisa aprender cada vez mais. Então, o RH, mesmo aquele que já está no digital, ele precisa entender que ele vai ter que ter essa preparação constante, porque as tecnologias elas vão mudar e eu vou precisar estar preparado para essa nova mudança. Tiago, me fala uma coisa, fazendo um pouquinho o link com o nosso tema de hoje, né? Como fazer um RH humanizado? Beleza? É um público que nem sempre está próximo, como a gente havia comentado numa questão anterior, né? Como fazer, inclusive pensando que muitos desses profissionais, em sua vida pessoal, já não possuem essa cultura digital, né? Vocês comentaram sobre usar o banco, usar isso, alguns aplicativos que a gente usa no dia a dia, já são hábitos que a gente incorpora e acaba fazendo uma transformação que a gente nem percebe, né? Mas como fazer esse RH humanizado e implementando práticas para quem ainda não vive essa realidade? Beleza. Quando a gente fala desse RH transformador e que a era digital começa nas pessoas, a gente precisa ter esse cuidado de entender, primeiro, que aquilo que a gente já falou, a tecnologia ela não veio para substituir as pessoas. A gente ainda não tem comprovação de que alguns sentimentos, que a máquina consiga traduzir algumas relações, né? Então a gente diz, por exemplo, quando a gente fala dessa questão da humanização, é porque alguns processos que só o ser humano faz, a máquina não vai conseguir reproduzir. Quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de carisma entre as pessoas, de se colocar no lugar do outro, isso faz parte desse RH humanizado. Quando a gente fala da tecnologia, que ela vem para substituir alguns processos que hoje eles são burocráticos e operacionais, é justamente para que eu possa parar, respirar e ter tempo de me preocupar com o outro, que eu saia desse automático que a Nádia nos falou. E isso é um processo de humanização da transformação digital. Não é só a tecnologia pela tecnologia e não é só para resolver um processo. Eu preciso entender que a tecnologia ela precisa resolver um problema. E esse resolver o problema é sempre de uma pessoa. Então, também só faz sentido eu trazer uma tecnologia para dentro da minha organização se ela for resolver o problema das pessoas que estão naquela organização, naquele cotidiano, né? naquela realidade de vida. E parte dessa humanização, quando a gente fala de tecnologia, também vem da preocupação com outros setores, que aí eu vou falar de forma geral, mas porque senão a gente teria que ter um outro bate-papo como esse para falar de outros assuntos. Mas a humanização na tecnologia passa também pelo processo de diversidade, né? A gente precisa entender que a era digital exige com que a organização tenha um público cada vez mais diverso. E ser diverso passa por diversas instâncias, né? Fala de faixa etária de pessoas, então, de ter pessoas de diversas idades, fala de pessoas com experiências diferentes, realidades sociais diferentes, cores diferentes, gêneros diferentes. Então, a gente vai passar por uma transformação. Quando a gente fala da transformação digital, não é só de transformar, a era da tecnologia não traz uma transformação só dos sistemas, né, dessa parte de dados, mas ela também vai exigir uma transformação no processo de como eu lido com as pessoas também. Como é que eu construo uma tecnologia que vai atender um público tão diverso como eu tenho no Brasil, se hoje eu só atuo com profissionais que têm a mesma realidade, que fizeram a mesma faculdade, que tiveram o mesmo tipo de experiência e o mesmo tipo de profissionalização. Então, significa dizer que se eu tiver só essas pessoas dentro da minha empresa, eu vou construir processos só para esse público. Porque eu não vou ter a noção que existe uma outra realidade fora essa que a gente vive. E isso vai acabar, em algum momento, prejudicando a minha organização. Não me transformar digitalmente vai trazer um atraso para a minha organização, como eu não entender que a diversidade vai fazer parte do meu cotidiano, em algum momento também vai me trazer um atraso. E isso faz parte desse processo de humanizar as pessoas, né? Ou de trazer as pessoas no centro da discussão de fato.
Bom, a gente já está caminhando para as questões finais, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu queria que os dois, por favor, respondessem, tá? Vou começar com a Nádia. Qual o impacto, né, que a gestão digital e humanizada traz para os colaboradores, para os gestores e também para as carreiras? Vamos começar com a Nádia, então. Olha, quando eu penso em impacto, vai de encontro com tudo que o Thiago falou também agora, né? De eu ter o desenho de saber o todo de onde eu estou, entender a diferença entre uma pessoa e outra, entre um sonho e outro, né? O que eu almejo, o que o outro almeja, o que eu desejo, o outro deseja. E quando a gente usa a transformação digital, tecnologia, traz isso, a primeira coisa que eu sinto é que a gente tem uma maior horizontalidade dessas informações, tá? Eu não tenho tanta diferença em entender, por exemplo, de carreira entre um profissional iniciando e um profissional aí que já tenha um cargo em alto escalão e tal. A transformação consegue trabalhar esse plano de carreira, ou esse sonho, em algo mais visual. Claro, gente, que existe todo um processo, toda uma análise do que vocês querem apontar ou do que quer evidenciar, tá? Só que é a mesma experiência que eu falo para você saber se aquele impacto que você está gerando está sendo bacana ou se é realmente necessário, pergunte a si mesmo, né? Realmente eu vejo benefício nisso? Ah, eu vejo benefício nisso. Legal. Puxa vida, eu vou perguntar para o meu vizinho ou para a dona Maria, né, que vem aqui, se ela também vê benefício nisso. Isso vai impactar de forma positiva. Eu vou dar, acho que é mais um exemplo lúdico, fica mais fácil de vocês entenderem. Eu fui numa reunião com um cliente e a gente estava mostrando a possibilidade exatamente de contra-cheques, olerites, informações de férias, de banco de horas serem enviadas via WhatsApp para o público dele, para os colaboradores. E o diretor, ele me falou o seguinte, imagina, não tem necessidade disso aqui, eles nem vão usar. E aí a dona Maria veio me trazer um café, lindamente, ela veio me servir um café, e aí bom dia, tudo bem? Tudo bem. Primeiro que ela se assustou, porque eu acho que ela não recebia um bom dia há um tempo, né? Então, é aquela questão da humanização, a gente sai do automático, o trabalho dela é servir o café. Tá, e daí? Eu não posso interagir com ela, não posso entender que servir o café envolve também um relacionamento, né? Então, oi, bom dia. Ai, bom dia. Tava com um crachazinho. Maria. Ai, nossa, tá uma delícia o café, Maria, muito obrigada. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. O diretor olhando pra minha cara, né? Como é que você fala hoje? Você tem filhos? Você fala com eles por que meio, né? Você liga? Ah, eu tenho minhas filhas, tenho neto, tão bonitos. E a gente fala muito agora pelo Zap, né? Aí eu olhei para a cara do diretor assim, então você usa o WhatsApp para conversar com eles? Fica muito mais rápido, minha filha, eu já olho ali, já ligo, já falo. Veja, a pergunta da Mônica é o que pode impactar, né? Tanto o nível gestor, colaborador, carreira. Uma transformação simples, uma forma de entregar o documento ou a informação num meio que atingia todo o público, não só a alto escalão. Então, eu ia falar a linguagem do todo da empresa. É isso que a gente tem que trabalhar, tá? O impacto positivo, ele pode ser depois qualitativo ou quantitativo, mas ele precisa acontecer em forma mais linear, que é o objetivo da tecnologia, transformar as pessoas em mais relacionamento horizontal que vertical, tá? É claro que para um diretor eu vou dar um BI com terminologias que ele ou estudou na MBA, ou ele entendeu, ou ele tem essa concepção, e talvez para um nível indivíduo ali, um nível colaborador, eu vou transformar essa linguagem. Gente, nós mudamos palavras, formas, então eu dei até o exemplo de uma outra conversa, né? Quando a gente fala de transformação, sair do automático, quebrar cultura é mudar mindset. Mindset para o RH, para um diretor de alto escalão, fácil.
E agora para o meu colaborador? Será que mindset é a melhor palavra para usar? Então, são esses insights que eu gosto de plantar nos clientes e nas reuniões. Eu preciso trabalhar de forma mais horizontal, a tecnologia tem justamente esse objetivo, transformar a forma que eu me relaciono, e isso vai impactar todos os setores, todos os níveis. Colaborador de uma forma, gestor com dados do todo ali da equipe dele, e alto escalão, diretoria, com todo da empresa. Concordo com isso que a Ana falou. Acho que ela já falou super bem sobre isso. Desculpa. Eu acho que o grande impacto que a gente pode ter em qualquer nível da organização é traduzido justamente nessa palavra que ela falou, que é a palavra cuidado. Eu acho que quando a gente pensa na transformação digital, a gente pode usar esse processo de transformação para melhorar a nossa forma de cuidar, que é quando a gente fala desse processo humanizado. E aí, quando a gente fala desse processo de cuidar, é um cuidar em diversos níveis. O cuidar de me preocupar mais, poder me preocupar mais com as pessoas, é o cuidar no sentido de que eu vou conseguir trazer qualidade nas minhas entregas de informações de dados, que é um cuidar da minha organização, então, para que ela consiga ser mais próspera, mais produtiva, mais eficiente. É um cuidar quando eu falo de que as pessoas possam ter acesso a informações que antes elas não tinham, a gente possa trabalhar maior transparência entre as pessoas dentro da organização. Então, eu acho que o impacto de uma transformação digital focado com humanização, ela está muito focada nesse processo da palavra cuidar, que é não só fazer a transformação pensando na automatização do processo, não é só fazer uma mudança pensando na inovação da organização, mas quando eu penso na humanização é quando eu penso também em fazer uma transformação para beneficiar as pessoas dentro daquela empresa. E aí os impactos vão sempre nesse sentido, né? De melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro da empresa, de melhorar a forma como elas realizam o seu trabalho, de eu ganhar mais eficiência, de eu trazer mais oportunidades para as pessoas. Eu lembro que a gente teve uma conversa recente, a Nádia comentou até do processo agora do home office, né, que também faz parte desse processo um pouco dessa transformação digital, de eu conseguir ter pessoas em qualquer lugar, em qualquer momento, e conseguir trabalhar dentro da minha organização. Ela não precisa estar lá dentro do escritório 8 horas por dia, 9 horas por dia, para estar trabalhando para aquela empresa. Isso traz uma qualidade de vida para essa pessoa também. Então, acho que são impactos em várias instâncias que a gente pode alcançar com uma transformação digital humanizada. Bom, a gente vai encerrando a nossa conversa. Eu quero agradecer, primeiro, por todos estarem aqui com a gente, né, nos acompanhando nesse bate-papo. Agradecer a Nádia e o Tiago pelas colocações, por nos atualizar quanto ao assunto. Vimos aqui que a era digital para os RHs já chegou, já começou, já temos muitos recursos, e vocês que nos acompanharam aqui podem contar com o apoio da Sênior para inserir metodologias, para inserir um sistema mais integrado, que conecte toda a companhia, que conecte o seu negócio. E se você quiser saber mais informações, conhecer um pouco mais sobre as nossas soluções, ou até mesmo conversar um pouco mais com os nossos especialistas, a Nádia, o Thiago e entre outros que temos na Sênior, vocês podem entrar em contato com a gente pelo site, pelo LinkedIn, pelas redes sociais e também pelo LinkedIn dos dois que a gente está disponibilizando por aqui. Novamente, a gente agradece muito por vocês estarem nesse bate-papo com a gente e até a próxima. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenhamos apoiado vocês em insights, tá? O insight é o que nos tira, às vezes, do automático, cai uma ficha e você consegue se transformar e traçar um novo caminho. Fico à disposição, foi um prazer, Mônica, Tiago, minha gratidão a vocês. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Contem com a gente no que precisarem. Somos uma empresa muito além da tecnologia, que adora bater papo, trocar experiência, trocar informação. Então, fiquem à vontade, se quiserem dar continuidade nessa conversa e nos procurar nas redes sociais, que a gente auxilia vocês no que precisarem. Obrigado, meninas, pela participação e pelo convite. Agradeço muito aí o bate-papo de hoje.
Gente, eu vou gravar o começo, tá? Aí eu vou precisar de vocês aqui para não ficar estranho, mas eu vou gravar a abertura de novo, que eu acho que ficou meio esquisito, tá bom? Bom, vamos lá. Beleza. Peraí. Olá, sejam bem-vindos à SMV20, Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. Meu nome é Mônica, eu sou da Sênior e vou estar aqui com vocês ao longo da semana, mediando bate-papos sobre a trilha de transformação digital. Eu convido todos vocês para compartilhar essa conversa nas redes sociais, marcando a Clint Hub e a hashtag SMV20. O nosso tema de hoje é RH Transformador, a era digital começa nas pessoas.